Existem alguns personagens de algumas obras que são extremamente apelões e poderosos, que são capazes de rivalizar contra personagens de universos insanos no quesito poder, como é o caso da DC Comics. Mas será que esse é o caso do poderoso Satoru Gojo, o provável mais poderoso personagem de Jujutsu Kaisen? Quer saber como ele se sairia no universo DC? Então venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. O Gojo é um personagem repleto de habilidades extremamente poderosas, e eu vou começar pelas habilidades mais básicas até as mais avançadas, e vou falar o quão problemáticas essas habilidades podem ser para vários personagens da DC. E vamos começar com a técnica do brilho azul, ou simplesmente a técnica azul. Essa habilidade, como quase todas do Gojo, altera o espaço e cria o que ele chama de impossibilidades, que basicamente são coisas absurdamente poderosas e impossíveis por meios naturais. E no caso do brilho azul, ele cria inúmeras negatividades em uma área, gerando uma espécie de vácuo artificial. E como o universo tende ao equilíbrio, toda a matéria ao redor é atraída para essa área negativada, ou essa área de vácuo. Então o alvo é literalmente sugado pela luz azul. E tirando personagens várias vezes mais rápidos do que o som, ou com capacidades de voar muito bem, quase ninguém poderia evitar essa técnica. Qualquer ser humano, ou até seres ligeiramente mais fortes que humanos, poderiam morrer ao ser sugados com tamanha força. Essa primeira técnica já seria suficiente para matar o Batman sem armadura, o Exterminador e vários outros, mesmo porque ela consegue sugar várias e várias toneladas e fazer vários corpos se chocarem. Isso tudo a uma velocidade supersônica. Mas seres muito poderosos não seriam afetados por essa técnica. A segunda técnica do Gojo é a técnica vermelha, e ela funciona de forma inversa ao azul. Ela cria impossibilidades de repulsão e não de atração, sendo capaz de atingir violentamente o seu oponente, o lançando longe. E qualquer ser com a força inferior à resistência de uma montanha seria arremessado longe, como se fosse um saco de estrume, e devido ao impacto certamente morreria. Simplificando, o vermelho muito se parece com a rajada óptica do Ciclope. Essa técnica ofensivamente é mais poderosa do que o azul, mas ainda assim não seria muito útil contra a maioria dos personagens da DC. Só que é agora que a coisa começa a mudar, porque vamos entrar na técnica roxa, ou a técnica oca. Essa técnica é a junção do azul com o vermelho, e a mistura dessas duas impossibilidades gera uma massa imaginária que na verdade é um vazio que apaga toda e qualquer matéria da existência. Então, toda a massa em contato com o roxo é eliminada. E muita gente até fala que o roxo é um tipo de antimatéria, mas na verdade não é bem assim. A antimatéria, quando toca a matéria, gera um processo de aniquilação mútua, rompendo cada ligação entre as moléculas. E como cada ligação química tem energia, o rompimento delas libera toda essa energia em forma de uma grande explosão. Só que o roxo não explode, ele apenas apaga a matéria da existência, sendo literalmente um apagamento existencial. É mais ou menos como passar uma borracha em um texto escrito a lápis. E o poder dessa técnica, associado à velocidade dela, que é absurda, já remove qualquer chance de defesa de qualquer humano, inclusive das armaduras do Batman, excluindo talvez a Hellbat. E mesmo personagens com grande resistência, como o Aquaman, a Estelar, o Cyborg, poderiam ser feridos por essa técnica. Alguns desses poderiam inclusive morrer. Mas essa técnica ainda não seria o suficiente para vencer os pesos pesados, porque vale lembrar que no mangá já foi mostrado um ser sobrevivendo a esse ataque, então não é algo impossível de aguentar. E a próxima técnica, que é extremamente poderosa, é o Ilimitado Infinito. Com essa técnica, ele torna o paradoxo de Aquiles e da tartaruga em algo real. E esse paradoxo diz o seguinte: se o Aquiles disputar uma corrida com uma tartaruga, e caso a tartaruga saia 100 metros à frente dele, quando ele correr e percorrer os 100 metros, que foi onde a tartaruga iniciou o movimento, essa tartaruga já teria se movido um pouco, que seja 10 centímetros. E então o Aquiles teria que percorrer mais 10 centímetros para chegar na tartaruga.
E nesse tempo, a tartaruga já teria percorrido 1 milímetro. E quando Aquiles percorresse esse 1 milímetro, a tartaruga já teria se movido 1 micrômetro, por exemplo. E por aí vai. E o que esse paradoxo quer dizer é que existem infinitos espaços de tempo até Aquiles passar a tartaruga, assim como existem infinitos números entre 0 e 1. E então, o Gojo traz esse paradoxo para a vida real, formando um campo de infinitos espaços ao seu redor. E por isso, todo ataque contra o Gojo cai nesses infinitos espaços e não se aproximam dele. Mas a pessoa apenas vê como se o objeto estivesse parado. Mas ele tá literalmente preso em infinitos espaços. E por isso, todo o ataque está a uma distância infinita do Gojo. E por isso, não importa a força do ataque, ele vai parar. E vale lembrar que na atualidade, o infinito fica ativado o tempo todo, e a própria técnica reconhece o que é perigoso ou não, protegendo o Gojo sem que ele precise pensar ou tomar consciência de qualquer coisa. E para acertar o Gojo dessa maneira, tem que ter uma habilidade ou alguma magia que dobre o espaço, para ser capaz de teletransportar ataques até ele, driblando o infinito, ou usando magias capazes de dissipar, cancelar ou retirar o poder do Gojo. E tratando de poder físico, só seres capazes de romper o tempo e o espaço na força física seriam capazes de atravessar essa técnica. E por fim, o Gojo ainda tem a expansão de domínio. E essa técnica faz com que o oponente receba uma chuva de informações em pouquíssimo tempo. É como se toda a informação contida no ambiente fosse para a cabeça do oponente. Então, se o Gojo usasse essa habilidade em você, você receberia todas as informações do seu celular ou computador que você está olhando. Cada pixel, cada elétron, cada átomo, tudo isso inundaria a sua mente de uma vez. E não só do seu celular, mas de todo o ambiente, ou até de outros tempos. E esse tanto de informação leva a mente de qualquer um ao colapso. É a mesma coisa que acontece com o seu computador quando ele sobrecarrega a memória. Ou seja, ele trava. E dessa forma, o oponente mal pode raciocinar, e muito menos se mover, lutar, usar magias ou qualquer coisa do tipo. E somente seres com uma capacidade de processamento mental absurda poderiam escapar dessa técnica. Ou aqueles personagens que tenham algum tipo de proteção mental realmente poderosas. Talvez alguns bons telepatas, como o Caçador de Marte, não sejam afetados. Fora esses personagens, ferrou! E com essas técnicas, percebemos que o Gojo seria um adversário chato de vencer até mesmo no universo DC. Mesmo personagens poderosos como o Aquaman, a Estelar, o Cyborg e alguns outros não teriam muitas chances. Principalmente pela dificuldade de driblar o infinito e por não serem, muito provavelmente, imunes à expansão de domínio dele. Já os magos da DC teriam boas chances de driblar o infinito com as magias, mas se o mago em questão for a Zatanna, o Constantine ou qualquer outro mago humano, ainda seria difícil por conta da velocidade do Gojo, que é várias e várias vezes acima da velocidade humana, e portanto, o Gojo provavelmente poderia tomar a iniciativa do combate e tentar vencê-los com a expansão de domínio, ou até mesmo o Roxo. E galera, o Constantine e a Zatanna não têm condições de aguentar a expansão de domínio, a menos que estejam protegidos magicamente. E como vocês podem ver, nesse caso a luta está muito aberta, e provavelmente seria bem equilibrada. Mas os magos com velocidade aumentada, como o Senhor Destino e a Ravenna, teriam chances muito maiores, já que superam Gojo nesse atributo. E eles também, obviamente, conseguem driblar o infinito e até tancar o Roxo. A maior ameaça para eles seria a expansão de domínio. Eu não garanto que a Ravenna tenha tamanha capacidade de processamento para tancar essa expansão de domínio. O Kent Nelson também não teria. O Nabu sim. Então, nesse caso, a luta seria boa, mas pela velocidade e pela quantidade de recursos, esses magos seriam amplos favoritos, e as chances do Gojo seriam baixas. Mas agora, seres fortes o suficiente para quebrar o tempo e o espaço na força e com velocidade de processamento mental muito grande, como é o caso do Superman, conseguiria driblar tanto o infinito quanto a expansão de domínio.
E seres muito rápidos, como o próprio Superman, o Flash e vários outros, poderiam atacar tantas vezes e com tanta potência o infinito do Gojo, que mesmo ele gastando pouca energia para fazer o infinito, ao receber bilhões de golpes por segundo, veria sua energia esvaziando rapidamente e fatalmente seria derrotado. Então, contra os pesos pesados, a chance dele seria quase zero. Em resumo, o Gojo seria um personagem bem interessante e poderoso mesmo no universo DC, pois ele tem poderes quase impossíveis de driblar, como é o caso do infinito. Dessa forma, ele se colocaria entre os personagens muito poderosos da DC, mas ainda assim abaixo da Elite. E eu acho que com esse vídeo deu para você ter uma noção legal do poder do Gojo e como ele se sairia no universo DC. Mas se você quiser mais detalhes do poder do Gojo e ver como ele se sairia em uma disputa contra algum personagem, deixa aqui nos comentários, que eu posso trazer um combate dele em algum outro vídeo sem problemas. E para não perder esses vídeos, se inscreva no canal e se gostaram, deixa aquele like porque ajuda demais. Eu conto demais com o apoio de todos e até a próxima!